Quero convidar você a conhecer o panorama bíblico. Nós vamos fazer um passeio pelas Escrituras Sagradas através do conhecimento deste panorama. É uma estratégia de estudo da palavra baseada nos fatos mais importantes que são narrados em todos os livros da Bíblia. E nós separamos 7 fatos importantes no Antigo Testamento e 7 fatos importantes no Novo Testamento. Dessa forma, você pode ter todo um panorama da Bíblia Sagrada. Você também pode estudar no site panoramabiblia.com. E agora, de uma forma resumida, nós vamos mostrar o panorama da Bíblia. O Antigo Testamento, nós também dividimos o tempo da lei em 7 fatos importantes que aconteceram no Antigo Testamento. O primeiro deles foi a criação do mundo. A criação do mundo é narrada em Gênesis e em toda a Bíblia. É um fato muito importante para a fé. Então o Antigo Testamento começa com esse primeiro fato da história, que foi a criação do mundo. Depois veio o tempo dos patriarcas. Os patriarcas foram os primeiros homens que creram em Deus, que buscaram a face de Deus. E esses homens começaram a buscar a presença do Senhor, e suas famílias eram lideradas por eles, também aprendendo a palavra de Deus. Depois veio o tempo do Êxodo, que foi o tempo que o povo de Deus que estava no Egito, ele se libertou e caminhou pelo deserto. E então o Êxodo ele é lembrado em toda a Escritura também, como um momento marcante da história da Bíblia Sagrada. Depois veio o tempo em que o povo foi governado por juízes. Os juízes foram homens e mulheres que lideravam o povo de Deus. Quando havia juízes tementes a Deus, o povo prosperava. Depois veio o tempo dos reis, quando se foram ungidos reis para governar o povo de Deus. Mas quando haviam reis que não temiam o Senhor, o povo sofria. E houve um tempo que os reis eles se dividiram em 2 nações, a nação do norte e a nação do sul. A nação de Israel ao norte e a nação do sul, Judá. Durante esse tempo também se levantaram profetas, que foram homens que falaram em nome de Deus e deixaram escritos maravilhosos que estão na Bíblia Sagrada. E aconteceu um triste fato no Antigo Testamento, que foi o cativeiro babilônico. Por causa do pecado, da desobediência, o povo foi levado escravo para a Babilônia. Esses são os 7 fatos marcantes do Antigo Testamento. A criação do mundo, os patriarcas, o êxodo, os juízes, os reis, os profetas e o cativeiro babilônico. Depois vem um período que foi o período intertestamentário. É um espaço entre o Antigo e o Novo Testamento. Por mais de 400 anos, não houve profecia, não houve revelação. E esse foi um tempo de preparação, quando surgiram impérios. Havia o Império Assírio, depois veio o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa, então o Império Grego e até o Império Romano, quando o Senhor Jesus nasceu. E tudo isso foi uma preparação para a manifestação e a presença do Senhor Jesus. Então vem o Novo Testamento, que é o tempo da graça, da nova aliança em Jesus. E ele também é dividido em 7 fatos importantes. O primeiro fato importante do Novo Testamento é o nascimento de Jesus, que foi o cumprimento da promessa de que o Messias viria ao mundo. Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo e se encarnou para viver entre nós. E houve um tempo também que foi um período de preparação. Através de João Batista, ele agrupou as pessoas, ele pregou a conversão, batizou pessoas, e através disso ele estava preparando para o início do ministério de Jesus. E Jesus, então, ele também começou o seu ministério na terra, e foi um período de 3 anos e meio aproximadamente, em que ele reuniu os discípulos, ele pregou a palavra, ele operou milagres, curas, libertações, operou maravilhas. Foi o tempo do ministério de Jesus.
E um momento que marcou a história da Bíblia, a história da salvação, foi a morte e ressurreição de Jesus. Esse período de 3 dias que Jesus ele esteve morto. E depois do tempo, até ele subir aos céus. Esse período também marcou muito a história da Bíblia, porque se cumpriu todo o plano de Deus na salvação. E quando os discípulos encontraram Jesus ressurreto e viram ele subir aos céus, eles tiveram certeza do cumprimento da palavra de Deus. Foi aí então que desceu sobre eles o Espírito Santo. E aquele mover de Deus no Pentecostes marcou a igreja. Sem o Espírito Santo não haveria igreja. E a igreja, ela surgiu através do poder do Espírito Santo prometido por Jesus. Então veio um período que foi o tempo da organização da igreja. Os apóstolos, e principalmente Paulo, escreveram cartas e eles organizaram a igreja, preparando ela para sobreviver e para se manter e existir até hoje. Se ela não tivesse sido organizada, não tivesse sido doutrinada, a igreja poderia ter sido um movimento que se perdeu na história. E por último, o 7º momento do Novo Testamento foi a revelação do Apocalipse. O tempo em que o apóstolo João esteve na ilha de Patmos e ele recebeu a revelação de qual é o final de toda essa história, da história da salvação. Através do Apocalipse nós podemos saber disso. Então, os 7 momentos importantes do Novo Testamento são o nascimento de Jesus, a preparação através de João Batista, o ministério de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, o período de organização da igreja e a revelação do Apocalipse. Nós vimos 14 fatos. 7 fatos no Antigo Testamento e 7 fatos no Novo Testamento. Esses fatos norteiam todos os livros da Bíblia. E você pode, através disso, ter um panorama da Bíblia Sagrada. Acesse panorama.com. Você pode adquirir os materiais visuais, livro virtual, livro impresso. E você pode também ser abençoado ao estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. É muito importante você saber contar a história da Bíblia. Isso era feito no meio do povo de Deus. Eles compartilhavam as histórias da salvação. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então ouça e também conte a história da palavra de Deus.